turminha! Olha eu aqui novamente com vocês para a nossa segunda aula de hoje, sexta-feira, 10 de setembro de 2021, nossa aula de produção de texto. Falamos na nossa aula de arte, aí trago para vocês agora nossa aula de produção de texto, certo? Na última aula, utilizamos o livro Produção de Texto, né? Como eu já expliquei a vocês, nas sextas a gente sempre faz essas alternâncias nas aulas entre produção de texto e literatura infantil. Algumas sextas a gente trabalha literatura infantil, outras a gente dá uma aliviada, aí entre produção de texto, depois a gente volta novamente e vai fazendo dessa forma, tá certo? Na última aula, falamos sobre fábula, na aula do dia 3 de setembro, né? Na última sexta. Falamos sobre fábula, iniciamos o assunto, né? Foi o primeiro assunto da unidade 3, tá? Fábula. Aqui no nosso livro, ó. No nosso livro de produção de texto. Gênero, fábula. Então, o livro traz a seguinte definição de fábula. As fábulas são textos muito comuns na literatura. Em geral, os personagens delas são animais que apresentam atitudes parecidas com o comportamento humano. Normalmente, destacamos o ensinamento a partir do texto. Ao final, podemos identificar uma mora, né? Um ensinamento. O que é que o texto nos ensinou? Pois bem, aí falando sobre fábula, o livro nos trouxe a fábula O Pastor e o Lobo. Deixa eu ler para vocês novamente, para relembrar aí o que foi que aconteceu, né, com essa fábula. E diz assim: um pastor de ovelhas achava a vida muito monótona. Por isso, inventava de tudo para se distrair. A sua diversão favorita era fingir que estava em apuros. Um lobo! Socorro! Socorro! Costumava gritar aos quatro ventos. Quando as pessoas do povoado seu socorro, encontravam-no perfeitamente seguro, rindo a valer. De verde na frente do pastor. Ele começou a gritar, como sempre fazia. Um lobo! Socorro! Socorro! Dessa vez, ninguém veio socorrê-lo. E o pastor teve uma moita de espinhos, enquanto o lobo devorava todas as suas ovelhas. Moral da história: quando os mentirosos falam a verdade, ninguém acredita. Então, nessa fábula, né, foi sobre a mentira. Então, ela traz sempre esses ensinamentos éticos, tá? Morais e o que é errado e o que é que a gente deve fazer. O fábula é isso, né? De acordo com o Pastor e o Lobo, eu deixei para vocês uma era na página 19, que era para anotar. Ia observar essas imagens, né, da história, ia colar na página. Então, estava todas essas cenas, tá? Bem rente aos pontinhos, né, o pontilhado, tá? Para não pegar aí toda a imagem, né? Nem deixar sobra, nem faltar. E deveria ser colada na sequência correta. Ela estava toda fora de ordem, tá? Estava toda fora de ordem e vocês deveriam colar na sequência. Então, a primeira imagem é o pastor pensando, né, na monotonia da sua vida, como era chato, parada. Aí, a segunda imagem, ele gritando, chamando a população, gritando por socorro. Na terceira imagem, o pessoal socorreu ele, vendo que ele estava se acabando de rir. Quarta,
ele se depara com um lobo de verdade. Imagem 5, ele vê que o lobo está lá devorando todas as suas ovelhas. E na 6, ele precisa se esconder, né? Para que o lobo também não pegue ele. Então, é correta, tá? Já na página 23, tem atividade 3 e 4. Na 3, você deveria observar a cena abaixo e pintar os personagens da história, o pastor e o lobo. Então, aí deve ser pintado o pastor, o lobo e as ovelhas. No caso, são 5 ovelhas, tá? O lobo, o pastor e as história. Uma ajuda. Você acha que aconteceu com o pastor após o lobo ter devorado suas ovelhas? Você imaginar o que é que havia acontecido com ele. Depois que o lobo devorou todas as suas ovelhas, ele não tinha mais ovelha nenhuma para pastorar. Recebi vocês, de muitos de vocês, as respostas, né? E, como eu já falei, tenho que falar novamente, dar os parabéns pela criatividade. Vocês são muito inteligentes. Para crianças de 2 anos, né, que acabaram de ser alfabetizadas, as respostas são bem interessantes, tá? Sem falar na pintura, né? Que vocês sempre capricham. Então, como são respostas pessoais, eu preciso receber de vocês as atividades, né? A fotografia, para poder ver qual foi a resposta que você deu, certo? Mas tenho que parabenizá-los realmente pela criatividade. Vocês são muito inteligentes. Pois bem, como esse assunto é muito legal, né? Fábulas, a gente já falou sobre várias fábulas dentro do nosso livro de língua portuguesa. Dentro do livro de ética também traz fábulas, porque fala sobre a ética, né? A moral, sobre o que é certo e o que é errado. Então, vocês já se depararam várias vezes com as fábulas. Então, super tranquilo, não é isso? Então, eu resolvi continuar o assunto com vocês. Resolvi trazer novamente fábula e uma atividade voltada para esse assunto, certo? Então, vamos lá. Acompanhe aí a aula. Então, gênero, fábula. Nossa aula de sexta-feira, 10 de setembro de 2021. Gênero, fábula. Fábula. Tem a imagem de várias fábulas que vocês já devem ter ouvido, que a gente já leu, tá? E eu trouxe uma nova para vocês. Definição, né? O conceito de fábula. Como o livro falou, fábula ela pode ser definida como uma narrativa, ou seja, uma história curta com ações protagonizadas por objetos, animais ou outros seres que apresenta uma moral, que ela traz uma moral, né? Implícita quer dizer dentro do assunto, tá? O que é que acontece? Nem sempre a fábula é com animais, tá? Pode ser com uma xícara, pode ser com 2 árvores, tá? Porém, sempre vai apresentar um estudo, um porquê que
teve aquela... Por que aconteceu aquela história? O que foi que se aprendeu com aquela história? Então, isso é a moral, tá? Implícita é porque está dentro da história. A função da fábula é divertir ou então, melhor, né? Instruir, né? A gente aprende com a fábula. Aí, o que é fábula? É um tipo de história curta cujos personagens são quase sempre animais e que ensina como agir de acordo com o bom senso e como se sair bem nas situações difíceis da vida. Ou seja, as histórias sempre nos ensinam como fazer o certo, né? As fábulas sempre nos ensinam o que eu devo fazer. Tá? Eu sempre falei para vocês, na aula de literatura, a gente veio falando sobre isso. O certo é quando você pergunta se o que você vai fazer, se o outro estivesse fazendo com você, seria legal? Você ia gostar? Então, quando você faz essa pergunta e a resposta é sim, então você tem certeza de que o que você está fazendo está dentro do bom senso, é o certo. Porém, quando você faz essa pergunta e a resposta é não, se o outro fizer comigo, se fulano fizer isso comigo, eu vou gostar? Se a resposta for não, então não faz, tá? Porque vai estar fazendo uma coisa errada, que não é ética, né? Que não é o certo fazer. Da fábula. Narrativa curta, quer dizer que é uma história curta. Pensamentos humanos, geralmente são animais. Pode ser oral ou escrita. Crítica a comportamentos, valores ou grupos sociais. De moral, que pode estar ou dentro da história e você só vai identificar no final, ou logo que você começa a ler, você já sabe o que é que a fábula quer lhe mostrar. Então, essas são algumas fábulas. Formiga, que vocês lembram dessa fábula, onde passou o verão todo lá, ó, cantarolando, cantando, e a formiguinha lá trabalhando, guardando alimento para o inverno, se preparando, e a cigarra nem aí, ó, só cantando. Quando chegou o inverno, dormir a formiguinha, né, com alimento suficiente para ficar. Quando a formiga foi lá no fundo pedir para entrar, agarraram ele, porque durante o trabalho, além de ficar zombando, cantando, brincando, ele não produziu nada. Então, a fábula da cigarra e a formiga fala sobre a questão da preguiça, né? Sobre você não fazer as suas coisas, o que você tem que fazer, deixar para depois, e o depois, quando chega, talvez não dê mais tempo, tá? Tem a da tartaruga e da lebre, né? Que eles apostam uma corrida, a gente sabe o quanto que a tartaruga é lenta, né? E a lebre é muito rápida, né? Naqueles saltinhos super rápido. Então, aí a lebre achou que de qualquer forma iria ganhar da tartaruga, porque a tartaruga anda muito devagar, e achou de descansar numa árvore, deitou e ficou lá descansando durante a corrida. Dormiu tanto que a tartaruga passou dele. Tá? E aí a fábula nos traz que a gente não deve se achar, né? Achar que é melhor do que o outro, que vai sempre acertar, porque pode acontecer alguma coisa, fazer o contrário. Uma aí, que é essa do leão da leitura, e vai responder, e vocês vão responder as perguntas, certo? Então, está para vocês aqui no caderno. Vocês deverão ler a fábula e copiar as perguntas, caso prefiram. Pode deixar a atividade lá no aplicativo, porque aí quem quiser imprimir, tranquilo, tá certo? Quem não, copia as perguntas e já vai responder. Então, leia o texto e responda as questões. Um leão cansado, espichado debaixo da árvore. E ele acordou, -1. Que o leão prendeu, que o leão esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo na rede de uns caçadores, não conseguindo aflorar com seus urros de isso, apareceu o ratinho e com seus dentes roeu as cordas e soltou o leão. Moral, uma ação ganha outra.
que aconteceu? O leão, a gente sabe o quanto que ele é forte. Imagina a pata do leão em cima, esmagar o ratinho. O ratinho conversou com ele, implorou, pediu para que ele não fizesse isso. E ele deixou para lá. Em outra oportunidade, ele ficou preso numa rede de alguns caçadores. E o ratinho foi retribuir o feito do leão, né? Como o leão não havia esmagado, ele se sentia grato pelo fato de estar vivo ainda. Aí ele foi lá, roeu todas as cordas e liberou o leão. Né? Então, a moral diz uma para outra. Quando eu faço uma coisa boa, algo de bom vai retornar para mim, tá? Quem são os personagens da história? Onde a história se passa? Qual o gênero textual apresentado? Que gênero é esse? O que o leão estava fazendo para que os ratinhos brincassem em cima dele? Tudo no texto.